E a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que desonera a folha de pagamento até 2023 para 17 setores. A matéria de autoria do deputado Efraim Filho, do DEM, previa desoneração até 2026, mas houve alteração para evitar veto do governo federal. Com a aprovação, a proposta segue para o Senado. A desoneração da folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. Entre os 17 setores da economia que podem aderir a esse modelo estão a indústria têxtil, calçados, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. Mais análises e opinião aqui nos 60 Minutos de Notícia. Bruna Torlai, medida importante, inclusive, defendida por muitos empresários e também órgãos que representam justamente esses setores. Mas também há quem defenda uma ampliação dessa desoneração para outros setores. Inclusive, já escutei alguém dizer que seria bom que todos os setores pudessem gozar desse benefício. Gostaria de escutá-la a respeito. Há espaço fiscal para tudo isso? Olha, essa é uma questão que eu mesma já abordei. Eu acho que isso poderia ser estendido, porque a gente tem que ver o cenário tal como é. A gente está saindo de uma pandemia. Então, na verdade, não sei se dá para a gente dizer que é uma medida importante. Talvez seja uma medida necessária, né? Pelo menos nesse momento. Eu, particularmente, né, em termos de opinião, acho que a folha de pagamento, o que a gente chama de direitos trabalhistas, eu costumo chamar de algemas trabalhistas, né? Porque você promove, você evita que mais empregos sejam gerados quanto mais onerosa é a folha de pagamento. E a gente não consegue fazer uma transição aí para uma liberal democracia enquanto a gente permanece preso a uma legislação trabalhista lá elaborada em 1930. Por mais que a gente tenha tido algumas adaptações ao longo do caminho, a reforma mais, digamos assim, significativa que a gente teve foi ali recentemente no governo Temer. E mesmo assim foram poucas coisas, né? Teve essa pejotização e aí isso ajudou um pouco, mas o problema principal, que é gerar emprego e ter uma noção exata de quantas pessoas passam para o mercado formal, permanece inviável, porque quanto mais caro se contratar por vias formais, maior é o número de brasileiros na informalidade. Quanto mais pessoas na informalidade, menos imposto se recolhe. Então, a tática, né, clássica de um governo, de um ministro e políticas públicas classicamente liberais, elas vão por outro caminho. Você tem o máximo de desoneração possível e acaba arrecadando mais imposto. Então, você cobra menos tributos, mas você acaba arrecadando mais porque as pessoas sonegam menos. O problema dessa tributação excessiva do Brasil é que gera muita sonegação também. Então, é um modelo ultrapassado que deveria ser revisto, né? No momento que se tem, como se diz, o que se tem para hoje é essa desoneração, porque saindo de uma pandemia é imperativo, né, se garantir o emprego das pessoas. Evidentemente, né, próximo de um ano eleitoral, então, há sim interesse do governo ainda maior, né, em não ter aí queda nos índices de empregabilidade. Certamente, Diogo Schelp, a desoneração ajuda a evitar o maior desemprego no Brasil. Mas e a reforma tributária, hein? Tanto tempo no papel? Pois é, eu concordo que é melhor ter uma mudança, né, no sistema tributário brasileiro, que é um sistema emaranhado, né, completamente caótico. Muitas empresas estrangeiras, quando descobrem o que vão ter que fazer para entrar no Brasil nessa área de imposto e que vão ter que ter um departamento inteiro só para cuidar disso, acabam desistindo. Mas essa política em si, essa desoneração direcionada para alguns setores e não para outros, acaba criando o que se chama em ciência política de uma política distributiva, ou seja, você acaba direcionando, né, vantagens, benefícios fiscais para alguns setores em detrimento de outros. E qual o critério? Porque você pode dizer, bom, a construção civil, o setor de telemarketing, que são alguns dos setores beneficiados por essa desoneração, eles promovem muito emprego. Mas se você juntar outros setores, você pode conseguir beneficiar o mesmo, né, volume de empregados, digamos assim, né, conseguir reter aí o mesmo número de vagas formais. Então, acaba sendo, no fim das contas, Kalina, essa é a realidade, a história de quem
quem grita mais alto, quem consegue influenciar mais. Então, são setores que acabam conseguindo influenciar mais dentro do Congresso ou mesmo no Poder Executivo para conseguir manter esses benefícios, porque essas empresas podem escolher entre pagar uma alíquota sobre o faturamento bruto ou a contribuição previdenciária com um valor fixo. Esse é um benefício. Então, o correto mesmo seria ter isso ou para todos, né, que esse fosse de fato um fator a ser levado em conta numa reforma tributária, ou retirar esse benefício, só que, evidentemente, esse não é o momento, porque isso significaria, provavelmente, que muita gente acabaria na rua, e isso ninguém quer num momento como esse.